Olá, Flávia, olá a todos. E ultimamente no meio político a gente tem ouvido bastante discussões falando sobre a questão da previdência, né? Se realmente o governo vai fazer alguma mudança trabalhista, como que vai ficar essa situação. E hoje eu vim conversar com o economista para orientar você aí de casa, né? Que está com medo de algumas mudanças sobre essas questões trabalhistas. E hoje nós vamos falar sobre previdência privada. Quais os benefícios, quais as vantagens, quais as desvantagens. Professor, então diante desse quadro político aí meio caótico, né, e dessas mudanças, possíveis mudanças aí, né, na área de previdência e na área trabalhista, na sua opinião, você enquanto economista, o que você acha? É bom no momento desse, ou independente desse momento, investir na previdência privada? A previdência privada, a questão da previdência privada, extrapola a questão política. Né? Ela é um assunto para qualquer momento, estando bem a política, estando mal a política, previdência privada é um assunto importantíssimo. O que é fato, o brasileiro está vivendo mais e não adianta só viver mais tempo, né? Do tipo sobreviver. A questão é viver realmente, né? E vivendo mais, ele tem causado um problema sério na nossa previdência pública, porque ela é de uma modelagem que não se adapta mais à situação que nós estamos vivendo. Qual que é o básico da nossa previdência pública? Ela é feita num sistema de repartição, ou seja, aqueles que estão trabalhando pagam por aqueles que estão aposentados, né? Então não é a pessoa que paga para ela mesma, são os outros que estão trabalhando que pagam, repartem o custo daqueles que estão aposentados, né? Quando você vai diminuindo a quantidade de gente trabalhando ou a idade dessas pessoas e aumentando a idade daqueles que estão aposentados ou a quantidade daqueles que estão aposentados, então você tem uma conta que não fecha. Quer dizer, cada vez menos pessoas trabalham para pagar cada vez mais pessoas aposentadas, né? Então lá na frente esse negócio não vai fechar. Por isso, a tomada de decisão de uma previdência privada a qualquer momento da vida, lógico, quanto antes melhor, né? Hoje é muito comum pais decidirem começar a pagar uma previdência privada para filhos recém-nascidos. É muito comum. Por quê? Porque quanto mais cedo começar, menos você tem que pagar para aquele projeto que você está tendo lá na frente. Por exemplo, a faculdade do seu filho quando nasce, né? Tem gente que faz esse propósito. Então faz um planejamento, eu vou pagar por 20 anos a previdência, vou pagar X reais por mês, visando que depois de 20 anos eu tenha uma renda que seja compatível com o pagamento de uma faculdade para o meu filho, né? Então, assim, são planejamentos para a vida futura, planejamentos interessantes porque a pessoa paga para ela mesma. Então você tem a possibilidade de fazer aportes maiores, esses aportes serão revertidos para você mesmo, né? Então, digamos assim, é uma poupança forçada que você vai garantir lá na frente, ou uma renda vitalícia, ou um saque de 100% daquilo que você poupou ao longo de 20, 30, 40 anos trabalhando. Ô, professor, e para aquela pessoa que às vezes tem medo, fala, ai, né, eu não sei como que vai ficar a questão da previdência, né, do governo, e eu vou só ganhar o mínimo, a previdência privada é uma opção para dar um up aí, ter uma renda extra, né? Claro, ela não substitui a previdência pública, né? Nós acreditamos que a previdência pública, por pior que esteja a situação, ela jamais irá quebrar. Nós acreditamos nisso, né? Todos os técnicos acreditam que a previdência pública jamais irá chegar numa questão de falência, por exemplo, tá? Lógico, se o governo não fizer a parte dele, pode chegar nesse momento. Mas muito pouco provável que isso aconteça. Então, a previdência privada ela não é substituta da pública. Ela é complementar, sim, né? A pessoa opta por ter uma previdência privada como em caráter complementar, mas lógico, contando que irá se aposentar também no sistema público de aposentadoria, né? Então, a somatória das duas pode garantir realmente uma qualidade de vida melhor. Afinal de contas, quando você chegar no final da sua vida produtiva, você merece, né, uma situação que lhe dê um conforto de vida, não só viver mais,
né? Mas realmente desfrutar desse tempo a mais que nós todos temos a capacidade de ter e que, com o passar do tempo, tem aumentado, né? A longevidade aí, né? Então, assim, realmente é uma questão complementar. Então, as duas se complementam e aí a pessoa tem uma situação, um prognóstico de vida bastante interessante. Optar, então, pela previdência privada não é só, como você disse, viver mais, é viver bem, né? Isso, não é sobreviver, é viver, é desfrutar efetivamente daquilo que você trabalhou ao longo dos anos para conquistar, né? Então, uma complementaridade importante da aposentadoria pública.